Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Ei, a semana é especial aí para você que vai fazer guarda municipal de Machados. Você que vai fazer guarda municipal de Machados, semana bomba, não é? Semana bomba, mas aí o que a gente vai fazer? Questões. Vamos, né, detonar em questões para você ficar tranquilo, na tranquilidade, suave na nave, fazer sua prova. Beleza, o professor Emanuel passou isso, não é? Isso vai cair na minha prova. Então, ó, na maciota, na tranquilidade, vamos lá, não é? A gente sabe que facete, a facete miserável de banca, mas a gente procurou, não é, buscar aquelas questões, não é, que podem realmente cair na tua prova, tá? Então vamos buscar, preparamos aquelas questões que realmente podem, mas podem realmente cair na tua prova, beleza? Tranquilo? Então, simbora, né? Curtir aí as questões. É só uma bronquinha que a gente começa da número 2 para lá, tá? Quando fui fazer a numeração, eu comecei do número 2 as questões. Que loucura do professor, né? O professor começou, ao invés de começar as questões 01, eu comecei as questões em 02, né? Mas não tem problema não, né? Importante é que as questões estão aí, né? As questões estão aí. Então, beleza, tranquilo, tão suave na nave, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos lá. De modo a conduzir a apuração de possível crime de contrabando cumulado com crime de homicídio, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil de determinado Estado comandavam procedimentos investigatórios próprios, considerando os mecanismos constitucionais e o entendimento jurisprudencial consolidado a serem observados na fase do inquérito policial, sobre tal situação é correto afirmar. Então, primeira coisa, velho, quando você vai trabalhar, segurança pública, não tem como você errar essas questões. Ó, trabalhou segurança pública, não tem como errar essas questões. Por quê? Porque primeiro você vai pegar os órgãos de segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública? Bora lá. PF, PRF, PFF. Então, primeiro você vai ver esses órgãos. Aqui o âmbito é da União, esses órgãos. Depois, você vai pegar Polícia Civil, Bombeiro Militar, PM, âmbito, Distrito Federal, Estados. E por último, Polícia Penal, não é? É União, Estados, Distrito Federal. Pronto. Fez isso aqui, a maioria das questões está dentro disso aqui. Dentro disso aqui. Emanuel, guarda municipal. Lembre-se, guarda municipal ainda não está no artigo 144. Apesar de o STF já ter o entendimento que guarda municipal é órgão de segurança pública. Beleza? Fechou isso, vamos lá. Policiamento ostensivo, quem faz? Policiamento ostensivo. Quem é que faz policiamento ostensivo? PM. Acabou. Patrulhamento ostensivo. Patrulhamento ostensivo. Quem é que faz? PRF e PFF. Patrulhamento ostensivo, Emanuel. Quem faz a PRF faz o patrulhamento ostensivo nas rodovias e a PRF
nas ferrovias. Aqui, rodovias federais, tá? Beleza? Defesa Civil. Quem vai fazer é responsável pela Defesa Civil? Bombeiro Militar. Bombeiro Militar responsável pela Defesa Civil. Beleza? Vamos lá. Agora, Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Eu tenho duas. Eu tenho a PC e eu tenho a PF. Então, eu tenho duas polícias, não é? Judiciária. PC, Polícia Judiciária dos Estados e Distrito Federal. PF, Polícia Judiciária da União. Tranquilo? Tranquilo. Lembrar sempre que a Polícia Civil, ela é responsável por apurar infrações, exceto infrações militares. Exceto infrações militares. Tranquilo? Beleza. Bora lá. Polícia Penal. Responsável pelo quê? Pela segurança. Segurança dos estabelecimentos penais. IGM, Guarda Municipal. Lembrar, parágrafo 8º, os municípios poderão, não é obrigado, poderão criar suas guardas municipais. Para quê? Para preservação, não é? Para proteção do BIS, bens, instalações e serviços. Beleza? Vamos lá. Então, visto isso, aqui é jurisprudência. Eu trabalhei jurisprudência, algo que pode cair ou não numa prova de FACET. Então vamos trabalhar a jurisprudência aqui. Aqui é sobre compartilhamento das atividades, já que Polícia Civil, ela é a Polícia Judiciária que vai apurar infrações, mas lembre-se, infrações que não sejam crimes militares e que não sejam da Polícia Federal. Bora lá. A Polícia Civil pode se negar a compartilhar? Claro que não. É vedado aos órgãos policiais compartilhar? Não. Aos jornais de grande circulação é garantido constitucionalmente o amplo acesso às informações relativas ao inquérito? Claro que não, porque o inquérito é sigiloso. Uma das características do inquérito é ele ser sigiloso. D. É possível a mútua cooperação entre os organismos policiais e o fornecimento recíproco de dados investigatórios? Certíssimo. Letra D está correta. É possível a cooperação entre os organismos policiais desde que haja prévia autorização do juízo competente? Não. Terceira questão, que seria a segunda, né? Então vamos botar aqui segunda. Deixa eu organizar aqui então, peraí. Porque, né, bota aqui segunda questão. Vamos lá. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinala a alternativa correta. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Pessoal, o direito de reunião é um direito de todos os indivíduos, não é? Está lá previsto no artigo 5º, inciso 16. O direito de reunião é de todos, não é? Agora, preste atenção. Todos podem reunir-se para sem armas em locais abertos ao público, não precisam solicitar autorização. Por quê? Porque é um direito de todos. Se é um direito de todos, garantido, declarado na Constituição, eu não preciso pedir autorização. Preciso sim, não é? Fazer um prévio aviso, mas não pedir autorização. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado. Certíssimo. É o famoso direito à informação, não é? Artigo 5º, inciso 33. Mesmo no caso de iminente perigo, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular, ainda que fosse assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Inciso 25. Cuidado, estamos tratando de requisição administrativa. Estamos tratando aqui de requisição administrativa. Então, o que é que acontece? O inciso 25 diz que pode sim, não é? A autoridade competente poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público e é assegurada a indenização ulterior se houver dano. Se liga, indenização ulterior se houver dano. Então, errada. Não constitui crime inafiançável a ação de grupos armados civis ou militares. Constitui sim. Os grupos armados civis ou militares são imprescritíveis e inafiançáveis, assim como o racismo. Os brasileiros natos podem ser extraditados? Claro que não. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Só quem pode é os naturalizados. Exemplo que a gente vai ver agora. Beleza? Vamos lá. Com base na distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, sob o prisma constitucional, é correto afirmar que a Constituição prevê que brasileiro naturalizado, porque brasileiro nato não pode ser extraditado. Se liga aí, brasileiro nato não pode ser extraditado. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. E aqui já está certo, encontramos já nossa resposta, né? Então, brasileiro naturalizado pode ser extraditado se houver envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, e aí não vai interessar o momento da naturalização ser antes ou depois, ou se ele cometeu um crime comum antes da sua naturalização. Se ele cometeu um crime comum antes da sua naturalização, ele será extraditado. Poderá compor o Conselho da República desde que tenha sido naturalizado há mais de 10 anos. Pessoal, poderá compor o Conselho da República? Não. Conselho da República, 6 cadeiras que estão lá para brasileiros, para cidadãos brasileiros, é somente para o nato. Não poderá ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes de sua naturalização? Pode sim. Pode sim. Isso é uma das formas dele ser extraditado, não é? Está impedido de ocupar cargo de ministro da Justiça? Não, porque aqui não está dentro daqueles cargos que são privativos de brasileiros natos, né? Aqui não são aqueles cargos que são privativos, né, de brasileiros natos, que é o caso, por exemplo, não é? Você que não esquece do opa, peraí. Peraí, pessoal, peraí. Beleza. Achei que tinha dado bronca aqui em outro slide, não é? Beleza, pensei que tinha dado bronca em outro slide aqui. Então vamos lá. Então, cuidado aqui pelo seguinte, ó.
Quais são os cargos que são brasileiro nato? Famoso mp3.com. mp3.com. Ó, ministro do STF, P3, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, pode sim. Ministro da Justiça é cargo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Não poderá ser propriedade de empresa. Pode sim, pode sim, pode sim. Desde que tenha mais de 10 anos. Pode sem problema nenhum. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, estendidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a Constituição Federal estabelece que, vamos lá, é garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. Opa! Inciso 4º da Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Sendo proibido o anonimato. É assegurada a ampla liberdade de associação, independente da autorização dos poderes públicos. Então, se liga aqui, ó. Isso aqui. Se liga nesse termo, ampla. Emanuel, por quê? Porque eu não posso dizer que ampla é a mesma coisa que ampla é diferente de pleno. Preste atenção. É pleno o direito de se criar uma associação. É pleno, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Mas não é ampla a liberdade de associação. É plena a liberdade de associação, mas ela não é ampla. Emanuel, por que ela não é ampla? Porque eu só posso criar associações com fins lícitos. Eu posso criar a associação dos traficantes do município de Baixados. Ó, vou criar a associação dos traficantes do município de Baixados. Posso criar? Claro que não, porra. Então veja, a liberdade de associação é plena, mas ela não é ampla. Então cuidado, cuidado. Então, errado. A nossa Constituição proíbe discriminações, tanto positivas como negativas. Errado também. Emanuel, e a Constituição permite discriminações? Claro que permite. Quando a Constituição diz que, no seu artigo 7º, que mulheres têm direito a 120 dias de licença maternidade e o pai só tem 5 dias, é uma discriminação. Mas só que é uma discriminação que positiva, que é justamente o quê? A ideia de igualdade material. Igualdade material. A igualdade material é possível, sim. A igualdade material é uma discriminação positiva. Por quê? Porque eu vou dar um tratamento desigual aos desiguais. Então a Constituição permite as discriminações positivas, não as discriminações negativas. Beleza? O direito de reunião não constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão. Claro que constitui. Mas é claro que constitui instrumento viabilizador. Claro que constitui. Liberdade, direito de reunião é liberdade de expressão. Não é? Conforme a e aqui muito cuidado, conforme a jurisprudência do STF, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita desde que ausente causa legal específica de sigilo. Certíssimo. É o que chamamos de
gravação clandestina. Então, é um erro muito grande do aluno achar que gravação clandestina é prova ilícita. Emanuel, o que é gravação clandestina? É quando dois interlocutores estão conversando e um deles grava sem o conhecimento do outro. Isso é gravação clandestina. Então essa prova não é ilícita, Emanuel, porque o outro não sabia. Não, ela não é ilícita. Essa prova é lícita. A gravação clandestina é prova lícita. Emanuel, mas ela pode ser ilícita? Pode. Quando ela ferir um direito à privacidade. Quando ela ferir uma relação de confiança. Homem, marido e mulher. Marido começa a falar das suas falcatruas, a mulher vai lá e grava. E leva essa gravação para o delegado. Essa gravação vai ser ilícita, porque feriu uma relação de confiança. Então, bota na cabeça, gravação clandestina, regra, prova lícita e não prova ilícita. Emanuel, mas mesmo entre marido e mulher que existe uma relação de confiança, pode gerar uma prova lícita? Pode. Quando ela utilizar em legítima defesa. Quando a prova for utilizada em legítima defesa, mesmo sendo uma gravação privativa de relação de confiança, essa gravação vai ser lícita, entendeu? Vê só que nuance. Então, primeira regra, gravação clandestina, ela é lícita, não é ilícita. Emanuel, e quando essa gravação, não é? Quando é que essa gravação clandestina vai ser ilícita? Quando fere uma relação de confiança. Marido e mulher, pai e filho, ela vai ser ilícita. Agora, mesmo sendo essa relação de confiança, ela pode deixar de ser ilícita para ser lícita. Quando? Legítima defesa. Beleza? Então, nossa resposta, letra A. Letra E, perdão. E aqui seria, deixa eu ver aqui, né, que o 2, essa seria 3. Vou ajeitar aqui. Três. Essa aqui seria a 4, né? É. 2. Aqui eu não ajeitei a outra. 3. 4. Ah, eu vou deixar essa porra assim mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Senão eu me perco aqui. Vamos lá. Essa aqui deveria ser assim. Vamos lá. Assinala a alternativa correta em relação ao disposto no artigo 5º da Constituição da República. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Sujeito à pena de detenção, não. É inafiançável, é imprescritível, mas é sujeito à pena de reclusão. Sujeito à pena de reclusão. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular mediante prévia indenização ao proprietário. Mediante prévia, não. Mediante prévia, não. Indenização é ulterior e só vai existir se tiver o quê? Dano. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Pessoal, vê só. Preste atenção. Quando se trata de associações, se liga, elas podem sofrer penalidades? Podem.
Elas podem sofrer penalidades? Podem. Tem duas penalidades: suspensão e ela pode sofrer uma dissolução. Suspensão necessita de uma decisão judicial. Essa decisão judicial pode ser recorrível. E para ela ser dissolvida, essa decisão judicial tem que estar transitada em julgado. Ou seja, é uma decisão irrecorrível. É uma decisão irrecorrível. Beleza? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ora, certíssimo. Ó, letra D está correto. É letra de lei, inciso 11, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Certíssimo, letra D. É livre a manifestação do pensamento? Proibido o anonimato. Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental, e aspectos correlatos à Constituição Federal, vamos lá. Lembre-se que o nosso Estado é o quê? O nosso Estado, ele é laico. Então, primeiramente, lembrar sempre, o Estado brasileiro, ele é laico. Estado brasileiro, ele é laico, tá certo? O que é um Estado laico? O Estado laico é aquele que não existe religião oficial. Religião oficial. Estado laico é aquele que não existe religião oficial. E aí, muito cuidado, meus amigos. Mas muito cuidado mesmo. Pelo seguinte. Quando eu digo que o Estado é laico, não quer dizer que o Estado não possa acreditar em Deus. Não possa ser cristão, por exemplo. Ele não pode ter uma religião oficial, como tinha a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 dizia, não é? Que o Império Brasileiro tinha como religião a católica apostólica romana. Isso o Estado não pode dizer que o Estado é laico. Agora, o Estado pode manifestar, não é? A sua crença, a sua profissão, não é, de fé, dizendo, esse Estado aqui acredita em Deus. O Estado brasileiro é cristão, acredita em Deus. Não pode ter uma religião oficial, mas ele acredita em Deus. Isso pode, não tem problema nenhum. Tá certo? Diante disso, vamos fazer a questão. A Constituição autoriza a União, Estado, Distrito Federal e municípios a agir na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos? Não. Presta atenção. Artigo 19 da Constituição Federal. Artigo 19 da Constituição Federal. Então, presta atenção. Inciso 1º. Artigo 19, inciso 1º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos. Ou igrejas, ou subvencioná-las, né? Embaraçar o seu funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência. Ressalvada. Então é salvo aqui, ó. Salvo a colaboração de interesse público.
salvo a colaboração de interesse público. Proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviço de templos de qualquer culto, ainda que não relacionados com... Só vai ter isenção de imposto aquilo que for relacionado à finalidade essencial. Qual é? A religião. Ao culto. A igreja não pode. Igreja não pode ter uma concessionária de veículos. Quer dizer, até pode, mas a concessionária vai pagar imposto. A igreja não. Não pode dizer, a concessionária de veículos é da igreja, então não vai pagar imposto. Paga sim. Paga sim. Assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-lo nas entidades militares. Não. Tanto nas entidades civis e militares. Tanto nas entidades civis e militares. Veda que se estabeleçam formas de... Não. Inciso 6º, não é? O Estado deverá proteger os locais de culto e as suas liturgias. É a obrigação do Estado. Impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos, impostos, caso que terá direitos políticos suspensos. Cuidado no seguinte. Certíssimo. Aqui eu posso ter, veja só, a chamada escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? É quando o indivíduo deixa de cumprir uma obrigação legal para cumprir uma prestação alternativa. Ou seja, o cara pode chegar e dizer, vamos pegar uma obrigação legal. É obrigatório o alistamento militar. É obrigatório, mas o cara pode chegar lá e dizer, ei, comandante, eu não posso me alistar, porque minha convicção filosófica não permite. Minha convicção filosófica não permite. Bem, ele vai deixar de cumprir a obrigação, mas vai cumprir a prestação alternativa. Ele vai ter que cumprir a prestação alternativa. Não é? Ele vai ter que cumprir a prestação alternativa. Emanuel, me diz uma coisa. E se ele não cumprir a obrigação legal, a prestação? Suspensão. Suspensão dos seus direitos políticos. Beleza? Então, letra E, beleza. 8ª questão. Em relação, 8ª, sei lá, 7ª questão, em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, bora lá. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por... Não, você pode ter, a gente viu, né, que a associação ela pode ser suspensa, sim, mas necessita apenas de uma decisão judicial, e essa decisão judicial não precisa transitar em julgado. A decisão judicial não precisa transitar em julgado. Desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. Não. Nada de gozar. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe da autorização. Certíssimo, né? Então, lembre-se que direito de reunião, direito de associação, não? Veja, esses dispositivos, pessoal, eles são declarados pela Constituição. Os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos fundamentais, são direitos declarados pela Constituição. Então, para que eu possa exercê-lo, eu não preciso solicitar autorização. A interferência estatal no funcionamento das associações somente se justifica... Não pode ter interferência. Não pode, porque acabei de dizer, é um direito declarado.
do indivíduo. Todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público, sendo apenas exigido aviso prévio. Não, para associação não é exigido aviso prévio. É para exercer o direito de reunião. Direito de reunião é exigido o aviso prévio. Pessoal, lembrar para vocês o seguinte, não é? Que deixa o like aí, mete o like para cima, não é? Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o like. E dizer sempre para vocês, ó, tá belezinho isso aqui, né? Na maciota, na tranquilidade, não se preocupa, não é? Que você vai fazer uma grande prova. Não te preocupa. Não te preocupa, porque é basicamente isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O grupo Amigos da Diversidade decidiu realizar manifestação pacífica na praça mais importante da cidade Alfa, no último domingo do próximo mês. Após a tomada de decisão, surgiu uma dúvida no âmbito da liderança a respeito dos procedimentos a serem adotados. João, integrante do grupo conhecedor, do grupo e profundo conhecedor da ordem constitucional, explicou corretamente que a manifestação. Bora lá. É projeção do princípio democrático, não carecendo de prévio aviso a qualquer... Não. É projeção do princípio democrático, mas necessita de prévio aviso. Não precisa de autorização, mas necessita de prévio aviso. Pode ser realizada na praça, desde que o requerimento seja apresentado e deferido pela autoridade competente até 30 dias. Ora, quando ele diz desde que o requerimento seja apresentado, peraí, meu velho. Peraí. Desde que o requerimento seja apresentado e deferido, eu estou pedindo autorização. Não é preciso. Pode ser livremente realizada, mas em local privado. Em local público, local privado é do privado. Não depende da autorização de qualquer órgão público, sendo exigida apenas a realização de prévio aviso à autoridade competente. Beleza. Pode ser realizada na praça, desde que o uso seja autorizado. Não precisa de autorização. 10. Se liga nessa questão. O caput do artigo 5º, iniciando o título 2º da Constituição Federal de 88, referente aos direitos e garantias fundamentais, estabelece que de forma expressa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil determinados direitos a respeito desse assunto, assinala a opção correta. Então, cuidado. Vê só. Qual é a bronca do artigo 5º? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Garantidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Ora, qual é a bronca? Justamente esse termo, residência. Porque se você for pegar residência, que é residência? É aquele que mora. Não é isso? Residência é aquele que mora. Mas eu posso ter uma interpretação restrita desse dispositivo? Claro que não. E por que não? Porque se eu disser que só vai ter direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade aqueles que residem, ou seja, aqueles que moram no Brasil, eu vou poder matar turista. Turista não vai ter direito à vida.
Ele mora aqui no Brasil? Não, então eu posso matar turista. Posso matar turista, que ele não tem direito à vida. Posso matar, dar bala. Posso roubar turista? Pode. Então, muito cuidado. Então, esse termo residência, em regra, na prova eu utilizo em sentido amplo. Por que eu digo em regra? Pelo seguinte. Essa questão aqui, eu vou utilizá-la segundo a jurisprudência do STF, que utiliza em sentido o quê? Amplo. E por que, em regra, que existe exceção? Se vier na questão, segundo o que está expresso no artigo 5º, segundo o que está de acordo com o artigo 5º, então eu vou utilizar o termo. É garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Porque ele quer o quê? Ele quer de acordo com o artigo 5º. Então, de acordo com o artigo 5º, os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, é apenas para os residentes aqui no país. Letra de lei. Então, se perguntar os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, são distribuídos a quem? Segundo o artigo 5º, apenas aos residentes. Agora, nessa questão, bora lá. Embora o ordenamento jurídico estabeleça que as pessoas jurídicas são detentoras de personalidade jurídica, o texto constitucional garante a plenitude dos direitos apenas às pessoas físicas. Não, errado. Garante tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas. Só que existem alguns direitos que só podem ser utilizados pela pessoa física. Não podem ser utilizados por pessoa jurídica. Exemplo, pessoa jurídica não tem direito à vida, não tem direito à liberdade de locomoção, mas pessoa jurídica tem direito à propriedade, tem direito à imagem, não é? O texto constitucional é claro ao prever que apenas aos estrangeiros residentes no Brasil dispõe de todos os direitos garantidos aos brasileiros. Assim, os estrangeiros não residentes no Brasil estarão submetidos apenas ao ordenamento jurídico do país de origem. Claro que não. Eles estando aqui no Brasil, eles têm direitos, não é? Eles têm direitos e a lei brasileira vale para eles. Os direitos e garantias fundamentais destinam-se à proteção do ser humano em sua totalidade. Assim, uma interpretação teleológica e lógico-sistemática, ou seja, uma interpretação ampla, permite afirmar que os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários não apenas os brasileiros, mas também os estrangeiros, residentes ou não no Brasil, e apátridas, caso se encontrem dentro do território nacional. Olha a nossa resposta. Sentido amplo. Beleza? Entenderam aí? Decisão recente do STF reconhece como beneficiado dos direitos e garantias fundamentais acolhidos pela Constituição Federal de 88, não somente os brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas também os estrangeiros de passagem pelo território brasileiro. Até aqui está certo. Olha o erro aqui. Desde que haja tratado internacional, não. Não há necessidade de ter tratado internacional, não. Não há necessidade de haver tratado internacional. Uma análise sistematizada do texto constitucional permite afirmar que os estrangeiros não residentes no Brasil são detentores de direitos limitados. Beleza. No entanto, aqueles que dizem direito à vida e à integridade física
em razão do que dispõe o inciso 3º do artigo 1º ao tratar de dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Onde está o erro? São detentores de direitos limitados, no entanto, aqueles que dizem respeito à vida e à integridade física. Não, tem direito à propriedade, tem direito à segurança, e não só direito à vida ou à integridade física, né? Boa questão, né? Então, C. Josué, delegado de polícia, em plantão noturno na delegacia de Anápolis, Goiás, percebe a chegada de 2 policiais militares conduzindo uma pessoa presa em flagrante por crime ambiental. Após inquirir oficialmente os milicianos, inicia o interrogatório da pessoa capturada, mas ela informa que deseja se manter em silêncio. Direito ao silêncio. Os policiais militares se incomodam e iniciam o constrangimento para que a pessoa responda às perguntas de Josué. Quando Josué, o que é o delegado, se liga, relembra aos milicianos, que essa palavra eu não gostei, miliciano da ideia de milícia e não de policial, né? Mas não gostei dessa palavra, mas ele está se referindo aos policiais. Que o interrogatório forçado é crime de abuso de autoridade. Sobre esse tema, assinala a alternativa correta. Então, bora lá. Essa questão sai do âmbito constitucional e bora para a legislação extravagante. Pessoal, vê só. É abuso de autoridade, é crime de abuso de autoridade forçar o indivíduo a falar, obrigar o indivíduo a falar? Claro que sim. Bora lá. Letra A. Josué está equivocado. Josué é o delegado, pois só haveria crime de abuso de autoridade se ele constrangesse depois, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar-se. Não. Lembre-se que a lei, a nossa Constituição, né? Não vou falar da lei agora não, a nossa Constituição, não é? A nossa Constituição determina, lá no seu inciso 63, não é? O famoso, que a gente chama, tá aqui, nemo tenetur si detegere. O que é esse nemo tenetur si detegere? Justamente é isso, não é? É a possibilidade que o indivíduo tem, que o indivíduo possui, não é? De não produzir prova em contrário, não é? Ó, é o direito que o indivíduo possui de não produzir prova ao contrário. Então, eu não posso exigir que o preso produza prova contra si mesmo ou contra terceiro. Isso é abuso de autoridade, fere o inciso 63 da Constituição, no seu artigo 5º, como é crime baseado no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Então, vamos lá. Estão errado. Josué não poderia proceder ao interrogatório da pessoa capturada de flagrante delito durante o repouso noturno. Não. Quando for em flagrante, pode. Quando for em flagrante, pode depor, sim. Certo? Quando for em flagrante. Conforme a lei de abuso de autoridade, não é crime interrogar pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Negativo. Tem que ter a presença. Josué está correto, pois é crime de abuso de autoridade prosseguir com o interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer seu direito assistido. Beleza? A lei de abuso de autoridade veda apenas restritiva de direito.
Não, é o que mais tem, é pena restritiva de direitos, não é isso? Em relação à lei de abuso de autoridade, bora lá. Ele quer a incorreta. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos a todo tempo no caso de negligência e... Certíssimo. Então, se o Ministério Público não intentar no prazo legal, pode sim ter ação penal privada subsidiária da pública. E é 6 meses para interpor isso, tá? As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Certíssimo. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade. Certíssimo. Emanuel, por que faz coisa julgada? Simples, meu amigo. Simples. Porque a esfera penal, o lastro probatório é maior. Por isso que o que fizer coisa julgada na esfera penal, faz coisa julgada no âmbito civil e administrativo. O contrário não é possível. Coisa julgada na civil e para fazer coisa julgada penal. Aí não é possível, não. Mas penal faz coisa julgada na esfera civil e administrativa? Sim. Constitui crime com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel, alheio ou de suas dependências. Artigo 22, certíssimo. São efeitos da condenação. Bora lá. São efeitos da condenação. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Beleza. E a inabilitação. E aqui o erro. Não é de 1 a 8, é de 1 a 5 anos. 13. As competências específicas da Guarda Municipal estão previstas no artigo 5º. Bora lá. Assinala a alternativa incorreta. Incorreta. Elencadas no referido do artigo. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e de... Certíssimo, artigo 5º. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil. Certíssimo. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios do município, do Estado e da União, não. Então, achamos a nossa incorreta. Atuar preventivo e permanentemente no âmbito do município para a proteção sistêmica da população. Certíssimo. Artigo 5º. Competência, artigo 5º. Encaminhar o delegado de polícia diante do flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Certíssimo também. Lei 10.826. Ele quer a incorreta. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do guarda municipal, pelo amor de Deus. Aí nem precisa a gente ver aqui, questão está incorreta. Lembrando que não cabe à guarda autorizar a comercialização, né? Mas sim ao SINARME. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente? Sim. A empresa que comercializar arma de fogo no território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características. Certíssimo. E a empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registrado como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Certíssimo também. Eu acho. Bora lá. Quanto ao Estatuto do Desarmamento, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição explosiva a criança ou adolescente. Peraí. Crime de conduta omissiva? Vender não é conduta omissiva, é conduta comissiva. Então, não é.
Disparar arma de fogo, acionar munição. Também é conduta comissiva de fazer, não é conduta de omissão. Portar, possuir, adquirir e transportar. Também conduta comissiva. Letra D, deixar de observar. Deixar de observar as cautelas necessárias. Opa! Artigo 13. Crime de omissão de cautela. Letra D, certíssimo. Né? Então, deixar de observar a cautela necessária para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo. Produzir, recarregar, produzir conduta comissiva. De acordo com o artigo 10, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo, bora lá. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Né? Aí não tem nem o que fazer. Né? Fácil, 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 fácil. No que pertine aos requisitos para investidura do cargo público para a Guarda Municipal, ele quer incorreta. O candidato deve ter aptidão física, mental e psicológica. Certíssimo. O candidato deve possuir nível médio completo. Certíssimo. O candidato deve ter idade mínima de 18 anos. Certíssimo. O candidato deverá ter idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas pelo Poder Judiciário Estadual, Federal. Municipal, não! Não existe Poder Judiciário Municipal, pessoal. Nossa resposta, letra D, não existe Poder Judiciário Municipal e nacionalidade brasileira, certíssimo. Então, com isso, fechamos aqui, não é, a nossa live de hoje para você aí de Machados. Então, suave na nave, fé, força e foco. Valeu, até a próxima. Um beijo aí no coração. Beijo no coração aí do prof, beleza? Valeu!